Vamos aproveitar esta onda de patriotismo que está dominando o país, contando uma boa história. Uma história de heróis reais lutando com inteligência, coragem e trabalho em equipe. Muito antes de existirem Transformers, He-Man, Thundercats e até mesmo os videogames, havia um brinquedo que mudou para sempre a forma com que os meninos brincavam e como a indústria enxergava o mercado infantil. Esse brinquedo foi o G.I. Joe, pai das Action Figures, ou figuras de ação. Aqui no Brasil ele chegou no final dos anos 70 com o nome de Falcon e depois Comandos em Ação. Qual é? Vai me dizer que você nunca teve vontade de ter um Falcon Olhos de Águia ou um super caça-bombardeiro, que era um sonho de qualquer garoto da nossa geração. Na época, eu nem sabia da existência dos G.I. Joe e só passei a conhecer anos depois. Mas sempre achei esse nome bem curioso. Afinal, o que significava G.I. Joe? Significado que só descobri anos mais tarde, que contarei para vocês ao longo do vídeo. O termo Action Figure, ou figuras de ação, muito usado por colecionadores hoje, foi criado para denominar o G.I. Joe. Pois boneca é coisa de menina. Menino brinca com Action Figure. Não são bonecas, é um boneco de ação. Os G.I. Joe surgiram como 4 bonecos articulados e se tornou simplesmente a maior franquia de brinquedos da história, alcançando várias mídias como HQs, desenhos animados, filmes, videogames e hoje possui convenções anuais em todo o mundo, pois é o brinquedo mais colecionado da história. Eu mesmo confesso que faço parte de alguns grupos de colecionadores. Eu particularmente amava o Falcon e depois o Comandos em Ação, pois curtia muito o tema militarismo, principalmente que meu avô foi da FEB e cresci ouvindo histórias dele sobre a guerra. Sim, um dia o Brasil teve forças armadas heróicas que defenderam a pátria. Nesse primeiro vídeo falarei sobre a criação dos G.I. Joe em seu país natal. E se o vídeo fizer sucesso, posso fazer uma segunda parte contando sobre o Falcon e os Comandos em Ação. E trarei também um dos maiores especialistas de Falcon aqui do Brasil. E durante o vídeo revelarei o verdadeiro significado do nome G.I. Joe e como brinde, Titio John vai revelar o rosto de Snake Eyes e do Comandante Cobra. Saudações, me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Mas antes de falarmos da criação dos G.I. Joe, só não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e fazer um comentário abaixo. Isso pode parecer besteira, mas é muito importante para o algoritmo aqui da plataforma. E se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência! Yes! E quem puder contribuir, vou deixar o QR Code aqui do lado. Agradeço qualquer valor. Conto com a sua generosidade. Ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com você. Agora vamos fazer aquela nossa viagem no tempo e voltar para o início dos anos 60, em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos viviam um crescimento do patriotismo pós-Segunda Guerra Mundial e o boom do consumo, inclusive de brinquedos. A Barbie, lançada pela Mattel em 1959, fazia muito sucesso entre as meninas. A Hasbro, uma pequena fábrica de brinquedos que tinha o Cabeça de Batata como carro-chefe, queria um brinquedo que fizesse o mesmo sucesso da Barbie, só que voltado para meninos. Foi aí que entrou em cena o designer de brinquedos Stanley Weston. E para quem não sabe, Stanley Weston, junto com Ted Wolfe e sua filha Janice Wolfe, foram os pais dos Thundercats. Há pouco tempo lançamos um pequeno documentário que conta a interessante história da criação dos Thundercats. Dê uma olhada lá, é bem legal. Stanley Weston teve uma ideia ousada na época: criar um boneco articulado baseado em soldados reais, pois os soldados eram vistos como heróis e inspiração para as crianças. Só que havia um problema que eles tinham que superar: nenhum menino iria querer brincar de boneco. Então, foi assim que Weston criou o termo Action Figure, ou figura de ação. Sim, a Hasbro não lançaria um boneco para menino, e sim uma Action Figure. Não são bonecas, é um boneco de ação. Stanley Weston apresentou um conceito para o chefe de produção e ex-militar Don Levine, que criou o corpo do boneco usando como base um modelo de madeira comprado em uma papelaria. Levine, que era fã de filmes de guerra, deu o nome do brinquedo após assistir o filme Story of G.I. Joe, estrelado por Robert Mitchum.
O termo G.I. Joe é como os soldados americanos eram denominados por seus superiores durante a Segunda Guerra e depois se popularizou. Já já explico o que significa o termo G.I. Joe, que na verdade é mais um conceito do que um termo literal. Infelizmente, Stanley Weston e Don Levine sempre se desentenderam sobre quem era o verdadeiro criador dos G.I. Joe. Na verdade, os dois criaram, né? Logical. No ano de 1964, a Hasbro lançou os primeiros G.I. Joe, Action Soldier, Action Sailor, Action Pilot e o Action Marine. Eles tinham 30 cm de altura e uma infinidade de acessórios realistas com alguns veículos. E ele também ganhou uma charmosa cicatriz no rosto, criada para diferenciar o brinquedo de possíveis versões piratas. O sucesso foi imediato. De repente, todo menino dos Estados Unidos tinha sua própria versão masculina da Barbie, só que em forma de um soldado pronto para a batalha. O G.I. Joe chegou a ganhar uma história em quadrinhos pela DC Comics, que ajudou na venda. Essas HQs são bem valorizadas pelos colecionadores atualmente. Fascinating. Mas no final dos anos 60 aconteceu um fato curioso. Foi a primeira vez na história que a mídia agiu contra o próprio governo e distorceu a guerra contra o comunismo no Vietnã para criar um sentimento antimilitar e antipatriota, com aquela desculpinha bicho-grilo de falsa paz. A mídia e artistas manipularam a juventude, tornando o tema militar impopular, levando a uma queda abrupta na venda dos G.I. Joe. Então, no início dos anos 70, a Hasbro precisou criar uma nova roupagem para não perder o seu principal brinquedo. A solução foi abandonar o tema militar e o nome G.I. Joe, o renomeando para Adventure Team, uma versão mais voltada para aventuras, exploração, missões de resgate, espionagem e até combate a monstros. Nessa nova fase, trouxe inovações no corpo do boneco e apresentando o famoso Kung Fu Grip, uma alteração na mão que permitia com que o boneco pudesse segurar melhor os objetos de maneira mais realista, e o Eagle Eye, ou Olhos de Águia. Como todos sabem, na década de 70, houve uma revolução cultural com o lançamento de Star Wars, que atingiu em cheio o mercado de brinquedos. Né? Como já disse antes, George Lucas está em tudo. Process. They're dissolving this thing in a molten salt and they're doing electrochemistry on it. Why don't A linha de brinquedos de Star Wars foi um sucesso de vendas, fazendo várias fábricas de brinquedos repensar seus produtos. Os bonecos de Star Wars eram bem menores que os G.I. Joe, o que lhes permitia a criação de uma infinidade de veículos e playsets, além de serem muito mais baratos. Os meninos não se interessavam mais pelos grandes bonecos de 30 centímetros, o que acabou encerrando a produção dos G.I. Joe nos Estados Unidos. No início dos anos 80, com a eleição de Ronald Reagan, o patriotismo e o orgulho pelas Forças Armadas voltaram com força na sociedade americana. A Hasbro apostou então no relançamento do G.I. Joe, só que dessa vez na mesma escala de Star Wars, onde os bonecos tinham 10 centímetros de altura. A equipe de criação que trouxe os G.I. Joe de volta à vida foi liderada por Bob Pupris, que chamou o designer e ex-militar Ron Rudet para projetar os novos bonecos. Os bonecos seriam bem mais baratos, o que daria mais facilidade para a criação de uma infinidade de veículos e playsets. Mas aqui eles enfrentaram o mesmo problema que a Mattel enfrentou com a criação do He-Man. Star Wars tinha um filme que alavancava a venda de seus brinquedos. Então, o presidente da Hasbro, Stephen Hansefeld, não se convenceu com a ideia e deu à equipe de Bob 2 semanas para refazer o projeto. Bob então chamou os profissionais de marketing Joey Bacall e Tom Griffin, que sugeriram recriar o designer dos novos G.I. Joe e dar a cada boneco uma identidade personalizada. Os G.I. Joe lançados na década de 60 eram personagens genéricos, sem identidade. O novo público não queria apenas um boneco genérico. Ele não queria um brinquedo. Ele queria um personagem que ele pudesse admirar. Joey Bacall e Tom Griffin apresentaram o projeto para o roteirista, ator e ex-engenheiro militar Larry Hama, da Marvel Comics, que assumiu a missão de criar toda a mitologia e a história de cada personagem. Mas na primeira reunião com a equipe da Marvel Comics, Larry Hama perguntou contra quem eles vão lutar. Todo herói precisa de um bom vilão. Sim, a equipe de Bob não havia pensado nisso. Então o editor da Marvel, Art Goodwin, inventou na hora. Por que eles não lutam contra o Cobra?
E assim nasceu toda a mitologia dos G.I. Joe, seus personagens mais icônicos, Duke, Snake Eyes, Cobra Commander, Storm Shadow, Scarlet e entre tantos outros. Pela primeira vez, os G.I. Joe não eram apenas um boneco genérico, mas um mundo inteiro de heróis, vilões, batalhas, e o maior acerto foi criar um inimigo fixo, a organização terrorista Cobra, liderada pelo enigmático Comandante Cobra. O Comandante Cobra se tornou um dos vilões mais icônicos dos anos 80, junto com Mun-Ra e o Esqueleto. Essa forma de heróis e vilões virou padrão e influenciou praticamente todas as linhas de brinquedos que viriam depois. Os heróis seriam inspirados em unidades militares reais, assim como os seus veículos. Eles seriam patriotas, heróicos, enquanto o Cobra era uma organização terrorista com equipamentos, armas e uniformes mais inspiradas em países comunistas. Nas HQs, o Cobra possuía até uma ilha, com um governo inspirado em ideologias totalitárias, onde o próprio Comandante Cobra aparecia como um ditador. E como o escritor Rat Rice disse, a década de 80 era o bem contra o mal, a liberdade contra o comunismo, e o G.I. Joe não era uma metáfora sutil. E antes que algum engraçadinho me xingue, eu apenas estou reproduzindo a entrevista de alguns dos criadores do G.I. Joe, ok? A intenção da Hasbro era lançar bonecos baratos para alavancar a venda dos veículos e playsets, que eram mais caros. Essa era a mesma estratégia que já tinha sido usada pela Barbie e em Star Wars. Nas HQs, Larry Hama criou histórias dramáticas com batalhas realistas, apresentando até mortes de personagens, que deixaria qualquer fã de George Martin com muita inveja. Certamente, muitos Joes que você amou perderam suas vidas nas batalhas contra o Cobra. As HQs da Marvel Comics exploravam melhor a origem dos personagens e seus dramas pessoais. Só que, infelizmente, ao longo dos anos, essas histórias acabaram sendo recontadas ao extremo. A linha de brinquedos seria lançada em 1981, mas com o sucesso de O Império Contra-Ataca e sua nova linha de brinquedos, o lançamento dos G.I. Joe foi adiado para 1982, junto com as HQs pela Marvel Comics. E os comerciais tocavam a famosa música composta por Fort Kinder e Spencer Micklin, com o slogan A Real American Hero, o herói americano de verdade. As embalagens eram um show à parte, com as artes fenomenais de Hector Garrido e o perfil dos personagens criados pelo próprio Larry Hama, que encheram os olhos de qualquer criança da minha geração. Com o sucesso de venda dos brinquedos e as HQs, o CEO da Hasbro, Alan Hensefeld, encomendou um desenho animado de baixo orçamento. Mas ao contrário das HQs, os desenhos animados para a TV possuíam restrições. Ninguém poderia ser morto. Se alguma aeronave fosse abatida, precisaria mostrar que o piloto pulou de paraquedas. As armas de fogo foram transformadas em armas laser e os cobras eram tão ruins de mira quanto qualquer Stormtrooper. E claro, as personalidades cruéis e psicopatas dos cobras nas HQs foram transformadas em vilões bobões. O desenho animado estreou em 1985, tendo 2 temporadas com 85 episódios, se tornando um fenômeno cultural. Como haviam vários personagens, os roteiristas tinham que tomar cuidado para que cada personagem tivesse o seu protagonismo. E uma exigência da Hasbro era evitar um combate entre os personagens Snake Eyes e Storm Shadow, pois eram os bonecos de maior venda, e a Hasbro não queria que eles se tornassem os protagonistas do desenho. Eles tinham que vender os outros personagens também, né? Tanto que Snake Eyes se tornou um coadjuvante no desenho, perdendo a história de como ele tem o rosto desfigurado em uma batalha e o seu romance com a personagem Scarlet. Outro personagem que se perdeu nas animações foi o Comandante Cobra, que teve a sua origem alterada, além de seu rosto ser deformado no desenho animado, que era o contrário das HQs. Nas HQs, o Comandante Cobra, apesar de esconder seu rosto, possuía um rosto normal, e todos os integrantes da Crimson Guard, que é a guarda pessoal do Comandante Cobra, passa por cirurgias plásticas para ter o mesmo rosto de seu líder. E em 1987 tivemos o primeiro filme do cinema com os nossos heróis, G.I. Joe The Movie. E como era um desenho animado para o cinema, haveriam mortes de personagens, mas as críticas dos pais por causa do filme Transformers The Movie, lançado meses antes, em que mostrava mortes de personagens principais,
o filme do G.I. Joe teve que ser reeditado, tirando todas as mortes, inclusive sofrendo redublagens em algumas cenas. Mas paralelo com o desenho animado, a Marvel continuou o lançamento das HQs dos G.I. Joe, onde chegou até a ter um crossover com os Transformers. E esse crossover quase chegou aos desenhos animados. E acreditem, o Comandante Cobra aparece em um episódio do desenho animado dos Transformers. Fascinating. E agora, o Titio John vai contar uma curiosidade. Muitos personagens foram inspirados em personalidades reais, atores, esportistas, jornalistas, assim como os próprios integrantes da equipe de criação dos G.I. Joe. Mas como a linha de bonecos totalizou 250 personagens durante a sua produção entre 1982 e 1995, eu vou citar apenas alguns. O próprio Larry Hama inspirou Tunnel Rat, Kirk Bozidian inspirou Law & Order, Ron Rudet inspirou Leatherneck, além do lutador Sargento Slaughter, e John Wayne, que inspirou o personagem Duke. Para quem não sabe, Duke era o apelido de John Wayne. Até Stallone ganharia um personagem, mas por problema de direitos autorais, seu personagem inspirado em Rocky Lutador acabou sendo lançado com uma máscara. Além dos bonecos caprichados, a Hasbro lançou uma infinidade de veículos, inicialmente inspirado em veículos reais. Quem não sonhou em ter um F-14 Tomcat ou um helicóptero Bell Super Cobra? Além de vários veículos maneiríssimos, tivemos incríveis playsets que deixariam qualquer castelo de Grayskull no chinelo, como bases militares, um ônibus espacial e até um porta-aviões de 2,30 metros de comprimento. Esse porta-aviões em particular é bem raro entre os colecionadores hoje em dia. O sucesso do G.I. Joe nos anos 80 fomentou uma onda de patriotismo nos Estados Unidos, incentivando muitos a entrar no serviço militar. Mas como toda moda, o sucesso não duraria para sempre. E nos anos 90, novas franquias surgiram. Power Rangers, Tartarugas Ninja e, claro, os videogames, que começaram a roubar a atenção das crianças. A Hasbro tentou vários relançamentos e adaptações, mas nada chegava perto do impacto da era de ouro dos anos 80, nem mesmo com novos desenhos animados, que não faziam sucesso. No final dos anos 90, tivemos uma queda do patriotismo e temas militares, afastando essa nova geração dos G.I. Joe. I got a bad feeling about this. E em 2009 e 2013, tivemos duas tentativas de filmes live action que trouxeram os G.I. Joe de volta aos holofotes. Além das excelentes animações G.I. Joe Resolute de 2009 e G.I. Joe Renegades de 2010. Se não conhecem essas animações, vai um conselho do Titio John. Vejam! Os filmes live action dividiram opiniões, principalmente que o primeiro filme, G.I. Joe The Rise of Cobra, era inspirado no desenho animado G.I. Joe Sigma Six, lançado em 2006, que não era nada querido pelos fãs, pois G.I. Joe Sigma Six era mais um desenho de ficção genérico, sem a alma dos G.I. Joe. Enquanto o segundo filme, G.I. Joe Retaliation, bem, esse não vale nem a pena comentar. Se vocês quiserem, poderei fazer futuramente um vídeo falando sobre cada um desses filmes e desenhos. Comente abaixo. Peraí, John Doe. Você prometeu que diria o significado do nome G.I. Joe. Sim, deixei para o final, pois é um conceito que não tem uma tradução literal. Vamos voltar à Primeira Guerra Mundial, quando todo o equipamento bélico norte-americano recebia a inscrição GI, sigla de Government Issue, traduzindo, emissão governamental. E quanto a Joey, é um nome genérico, muito usado quando se quer generalizar pessoas. Algo aqui no Brasil como Zé, tem uma tradução literal. J. Joe seria algo como o Zé emitido pelo governo. Não é um termo bonito. Não. Os oficiais americanos se referiam aos soldados como G.I. Joe durante a Segunda Guerra Mundial, que de um termo grosseiro acabou sendo incorporado pelos próprios soldados com o tempo. Mas a Hasbro, para o filme G.I. Joe Rise of Cobra, alterou o termo, o transformando em uma sigla. G.I. Joe passou a ser Global Integrate Joint Operating Entity, ou Entidade Operacional Conjunta Integrada Global. Ficou meio forçado, né?
Mesmo com a onda progressista e antipatriota dos anos 2000, G.I. Joe ainda mantém uma legião de fãs que se organizam em convenções anuais em vários países. G.I. Joe abriu caminho para todo um conceito moderno de action figures. Hoje, ele é uma peça de colecionador com edições limitadas que podem valer de centenas e até milhares de dólares. A Hasbro continua investindo em linhas nostálgicas, como a Classified Series, que relança os personagens com 16 centímetros de altura e bem mais detalhados, e veículos com inúmeros detalhes maneiríssimos. Além de lançamentos especiais de uma coleção dos G.I. Joe e Transformers, onde os veículos clássicos dos Joes se transformam em Autobots e os Cobras em Decepticons. No final das contas, G.I. Joe não foi só apenas um boneco, foi uma revolução, um marco cultural que atravessou gerações e que até hoje desperta a memória de infância de muitos. Então, você já conhecia a história dos G.I. Joe? Conhecem mais alguma curiosidade sobre esse nostálgico brinquedo? Você possui algum G.I. Joe? Gostariam que eu fizesse um segundo vídeo falando sobre Falcon e comandos em ação? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e clicar no sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeos. E compartilhe com seus amigos. E se você se lembra de algum herói esquecido ou queira sugerir um tema ou até mesmo fazer críticas ou sugestões, comente abaixo. Posso não conseguir responder a todos, mas certamente leio todos os comentários com carinho. E lembre-se, se você como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência.